Só que a música sempre me chamou ao dever, sabe? Acredito que, acho que é isso, tipo, um líder, ele não quer ser líder. Ele se torna o líder porque alguém precisa ser o líder, né? Acho que eu tenho essa relação com a música. Isso, tipo, começou sem nenhuma ambição, sem nenhuma vontade, só uma paixão mesmo de gostar de fazer aquilo, de ser meio que uma coisa normal pra mim. Começou a ficar assim, pô, me divirto fazendo isso. Durante muito tempo, o artista independente ocupou um espaço à margem da grande indústria musical. Comecei a tocar teclado, comecei a cantar em coral de igreja. E tudo que eu via, assim, de artístico, eu ia me enfiando lá dentro. Então, eu comecei a brincar com eventos como uma adolescente colezeira. Então, eu queria fazer festa, percebi que as pessoas gostavam de evento e comecei a cobrar pra entrar e fazer um atrás do outro. Eu comecei com uns 14, 15 anos. Na época, organizando evento de anime de metal. Mas me enxergar como produtor mesmo, falar, não, ok, eu sou produtor, foi quando eu comecei a trabalhar com o Djonga lá em 2017. Eu não sei se existe independência não, sabe? Assim, a gente tem 3 grandes majors, que são tipo assim, major é tipo, são as grandes gravadoras que tem esse controle maior do mercado da música e eventualmente você vai bater em alguma delas na medida que você for crescendo de carreira. Porque geralmente você pode ir para uma editora independente, mas a editora independente ela não é tão independente assim, às vezes ela tem um serviço que é prestado por uma major, sabe? Porque o independente antes do digital era o cara que ia lá, prensava o próprio CD, vendia o próprio CD. Esse UFBC foi muito Scara, Emicida, várias bandas de rock daqui também. Então, assim, eu acho que depois do digital ficou um pouco mais difícil, porque você vai precisar de uma distribuidora digital. Então, assim, até que ponto você é independente? O que significa isso no final das contas, sabe? Distantes das estruturas tradicionais do mercado, passaram a construir seus caminhos próprios de produção e divulgação. Mas a independência contemporânea exige muito mais do que só fazer música. É preciso construir presença, posicionamento e identidade no digital. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente primeiro faz um processo de consultoria interna, entendimento, para o artista chegar e falar quem eu sou, o que eu tenho de mais forte, o que é importante para mim, o que não é, qual bandeira que eu levanto, qual que eu não levanto, quem é meu inimigo, quem é meu amigo, quem que eu represento. Uma coisa que eu bato o pé e falo, pô, isso aqui é o que eu quero representar, quero fazer, porque isso é minha cara. Mostrar a música, a arte, não só como um produto musical, não só como uma faixa de música. Eu acho que tem um todo em volta de um artista, de um lançamento, que é essa coisa que você falou da estética, de você procurar uma referência em alguém. Ele representa moda, ele representa cultura, ele representa 1 milhão de coisas que quando você pensa no artista, a música é um dos detalhes que vem. O branding pessoal envolve a maneira como uma imagem é percebida e associada a valores, discursos e posicionamentos. Tem que tomar um certo cuidado, assim, pra não se perder, assim, nos seus valores, nos seus ideais, pra não focar só naquilo de, tipo, fazer dinheiro, eu sou uma marca, eu tenho que fazer dinheiro, sabe? Claro que é importante, mas também não deixar o lado da arte de lado. Ser o cara que tuita, ser o cara que posta, ser o cara que pensa e fala, não ter uma assessoria para traduzir ou mediar, sabe, os conflitos entre o que eu penso, a minha opinião e os fatos, tá ligado? A minha marca é humanizar o artista. A autenticidade ainda é valorizada, mas passa a coexistir com as pressões de um ambiente guiado por performance. Uma coisa é você trabalhar a sua marca enquanto artista, assim. E a marca não é só a logo que tá lá, né? Vai desde o comportamento, a como que eu me porto, a como separar isso na mente mesmo. Evidentemente que tem que ser trabalhado assim, a resposta é sim. Ao mesmo tempo tem que ter um cuidado muito grande aí pra pessoa não pirar. Sabe, que não virar esses tantos de casos de gente que acha que é Deus encarnado na Terra, sabe? Que pode fazer tudo. Em um mercado cheio de mudanças constantes, permanecer sendo você mesmo se torna uma forma de resistência. Eu fico pensando assim, numa letra de música, eu fico pensando, nossa, será que alguém colocaria isso numa legenda do Instagram? Tipo,
como é que tá, sabe? E eu acho que talvez não seriam preocupações de artistas há um tempo atrás, sabe? Certo. Hoje em dia, se você acerta um algoritmo, se você acerta um público, esse público te carrega. As plataformas democratizaram a distribuição musical e ampliaram o alcance de artistas independentes. E o artista que ele não entende isso, ele fica pra trás. Basicamente, não tem como construir uma carreira artística sem trabalhar as redes sociais, porque é a plataforma onde a sua arte é colocada. E eu acho que assim, chegou pra colaborar com o artista, né, velho? A tecnologia tá aí, quem souber usar vai conseguir usufruir o que ela tem pra oferecer, quem não souber vai acabar ficando pra trás. Então, tipo assim, eu tô cada dia aprendendo. A todo momento eu sinto a necessidade de traduzir a minha mensagem da forma mais clara possível, né? Da forma assim mais lúcida possível, apesar do @FBC tá doido. Tá ligado? Na prática, a gente tem que pegar os dados do artista, dados de rede social, dado de bilheteria, isso é muito importante. Você vai fazer um show numa casa, pede o relatório do Simpla para você saber quantas pessoas pagaram o ingresso para te ver, como foi o consumo de bar na hora que você estava tocando. Essas coisas todas são para você definir uma estratégia de lançamento e saber quem que é seu público. O ambiente digital reorganizou a circulação artística em torno de métricas e disputa por visibilidade. As pessoas têm que voltar mais a usar o YouTube, inclusive, porque o YouTube ele tem os dados detalhados de quem que é seu público, você consegue muita informação ali e aí é quebrar a cabeça e saber para onde direcionar isso, sabe? A vida, tipo, artística, assim, o corre do artista independente, ele é de altos e baixos, saca? Então, são pequenas, grandes conquistas que somam um ano bem sucedido, ou, pô, 6 meses de muito sucesso, assim, Sim. saca? Mas acho que é a disciplina de correr atrás, aí. Quando eu lancei Baile, eu comecei a tocar em boate, comecei a tocar Playboy, comecei a tocar pra jovenzinho TikTok, eu ia fazer show no lugar onde todo mundo tava com a garrafa de long neck virado de costa pro palco, aí começava a tocar Se Tá Solteira, todo mundo pegava o celular, vamos gravar, acabava Se Tá Solteiro, todo mundo voltava pro rolê deles e aquilo me deixou bem, assim, desanimado. A pessoa faz toda uma campanha chamando a galera para ouvir antes da música sair. A dinâmica da rede social ela é imediatista, então você mobiliza a galera toda para ir ver a parada, lança a música, fala uma, 2 vezes e acabou. Tchau, segue o barco. Acho que a pandemia foi muito ruim nesse sentido, né? Tava todo mundo em casa, então, que era só papo de milhão, papo de bilhão. E fica todo mundo muito bitolado nisso e não presta atenção nesse qualitativo. Que é que se você tiver 1000 plays ou você tem 500 inscritos no seu Spotify, e você consegue ter o mínimo de controle, de conhecimento de quem são essas pessoas, de como são essas pessoas, você já consegue criar uma carreira mais sólida ali. O desgaste não está apenas na criação artística, mas na necessidade constante de manter relevância no digital. Como eu falei, a criação de conteúdo, ela é uma solução, mas ela também às vezes pode ser um problema, porque ficar naquela de ter disciplina, sempre constância, né? Sempre estar postando, sempre ter ideias, às vezes você tem uma ideia que acha que vai dar muito certo, não dá. É aquela incerteza também do que fazer. Eu acho que vai te consumindo. Então, por exemplo, o artista ele posta uma coisa e ele se sente frustrado pelo número que aquilo ali bateu. Porque ele faz muito investimento naquilo, tanto de tempo, quanto emocional, quanto financeiro. Então, quando ele lança lá um negócio e dá, tipo, 1000 views, ele fica assim. As métricas digitais mudaram a forma como o artista avalia o próprio trabalho. Uma base menor, localizada e recorrente pode ter mais valor estratégico do que um pico de atenção sem continuidade. Os artistas daqui são muito bons, mas às vezes parece que eu tenho a sensação que eles precisam estourar fora daqui primeiro, sabe? Pra depois fazer sucesso aqui. Enfim, e aqui existe muito o underground mesmo do rap aqui. Há quem veja na cena de BH uma rede independente e aberta, compostas por artistas e produtores que se conhecem, colaboram e constroem seus próprios caminhos. Ao mesmo tempo, esse ambiente cultural ainda enfrenta uma estrutura instável em que casas fecham, faltam recursos e muitos artistas sentem que precisam sair daqui para serem reconhecidos. E eu mesmo, que sou um artista pequeno, um artista underground, que tô querendo
eu fico nesse pensamento de, tipo assim, será que eu tenho que ir pra São Paulo pra fazer o Corre Virar? Será que eu tenho que ir pro Rio pra fazer o Corre Virar? E eu não quero, tá ligado? Eu quero fazer uma Corre Virar em BH. Minas Gerais é um mercado muito independente. Você consegue ir numa produtora, na Fábrica Criativa, ou ir na Dog, ou ir na 2M, no 7LC, qualquer uma, fazer uma parceria. Sem assinar um contrato, você consegue gravar uma música, você consegue fazer parceria, porque no mercado é majoritariamente independente. Que respeita o artista independente, que trabalha com o artista independente. Então, eu acho que BH tem esse diferencial incrível, que é o que faz a nossa música ser tão autêntica, tão verdadeira, em comparação com outros, e tão agressiva, quando o negócio bomba de uma vez. Sempre faço muito essa divisão de cena e de mercado, sabe? Cena todo lugar vai ter com suas peculiaridades, algumas vão bombar mais e outras menos ao decorrer do tempo. Mas um mercado que é toda a estrutura, que vai desde casa de show, a produtoras, artistas sempre tem, sabe? De coisas que façam essa máquina girar, eu sinto que aqui ainda tem muita falta. BH parece que tem um efeito sanfona, né? As coisas dão uma estourada assim, cabulosamente, pá. Aí agora vai, aí volta. Aí começa a fechar casa de show, fechar produtora, aí tudo. Por o MC ainda não ter uma escola belo-horizontina de MCs que realmente fizeram uma ruptura do trabalho do ego, do exercício do ego com o exercício do ser MC, faça mesmo que as próximas gerações entendam que o rap é, na sua essência, o trabalho do MC, o exercício da palavra, né? O exercício da poesia. O problema não está na falta de criação, mas na dificuldade de converter comunicação em circulação, circulação em público e sustentabilidade. Uma vez que a gente entender que tem tanta coisa aqui, a gente começar a valorizar mesmo a arte, tipo, fazer, né, gerar novos horizontes. Para muitos artistas independentes de BH, crescer significa disputar a possibilidade de fazer a carreira acontecer a partir daqui. Repertório, equipe, público e circulação. Pra mim é crucial as redes sociais, né, nesse processo. Ainda mais hoje em dia, né? E de um tempo pra cá eu venho tentando profissionalizar mais elas, sabe? As plataformas permitem que os artistas sem grandes investimentos encontrem público, construam presença e transformem exposição em comunicação autoral. Muitas pessoas chegam, muitas pessoas assim que curtem rap mesmo, chegam até mim, tipo, nas minhas redes sociais. E meu conteúdo tá mais focado agora em música mesmo, então acaba que mistura um pouco o conteúdo com a música, mas eu acho que o que faz as pessoas chegarem mesmo é essa questão da internet, da criação de conteúdo. Olha, a maior dificuldade da Fábrica sempre foi geração de recursos para os artistas. Sempre foi. Então, por exemplo, a gente tem a estratégia, a gente tem as conexões, mas para co-criar a gente precisa de recursos, a gente precisa contratar profissional e etc. Ainda assim, a comunicação não resolve sozinha os limites materiais da cena. Estratégia sem recurso encontra barreiras concretas. Clipe, equipe, estúdio, impulsionamento, show, registro e distribuição. A profissionalização depende de uma estrutura que muitos artistas precisam construir enquanto já produzem. Sabe, joga com as armas que você tem, usa suas redes sociais. Eu sou ainda super entusiasta de sair colando lambe-lambe na rua, saca? Tem formas de você descobrir geograficamente, inclusive, aonde está seu público. Sabe, que você tem uma inserção dentro do rap muito grande aqui, por exemplo, muito central, ela sai tacando lambe-lambe na rua. Levar o pessoal daqui de BH comigo, tipo, minha equipe daqui, as pessoas daqui, quero trabalhar com meus amigos daqui. Eu quero fomentar uma cena daqui. A plataforma amplia o alcance, mas o território continua sendo a base simbólica e material da carreira. É isso, não ter medo de botar a cara e focar mesmo no digital, porque é uma das ferramentas que a gente tem, que é, assim, de certa forma de graça, acessível. Então, às vezes, quando você não tem muito recurso, é ótimo, sabe? Pra quando você é independente, você não tem tanto recurso assim, é uma ferramenta muito importante. Crescer não pode ser medido apenas por picos de alcance. A construção de carreira depende mais da capacidade de formar uma base que reconhece, compartilha e sustenta a trajetória do artista. Acho que eu já deixei um legado já. Olha aí, Djonga, Clara Lima, meu legado são eles. Tem uma Bot vindo agora, tem uma MacGyver vindo. Um artista se consolida quando constrói uma percepção pública consistente, muda a visão da cena, abre caminho para outros e vira referência. O legado está na forma como sua comunicação construiu o repertório. Eu acredito que o legado de qualquer ser humano são os outros seres humanos, né?
Belo Horizonte produz arte em excesso e reconhece em escassez. Autoral parte da cena trap belo-horizontina para investigar como artistas independentes constroem identidade, presença digital e carreira em um mercado atravessado pela lógica das plataformas. A comunicação passa a compor a própria sobrevivência da carreira. O artista independente passa a atuar também como gestor da própria imagem, produtor de conteúdo e estrategista de lançamento. Autoral não trata a autenticidade e a estratégia como forças opostas. O que aparece nas entrevistas é justamente o contrário. Uma comunicação sustentável nasce da relação entre o que o artista é, o que ele faz e o modo como escolhe aparecer publicamente.